Boa noite, irmãos, graça e paz. Sempre quando eu subo aqui, eu falo que é um desafio e uma responsabilidade muito grande de expor a palavra do nosso Deus. Amém? Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9. Hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto que não é muito, talvez não muito falado, que é um assunto bem, talvez difícil de falar sobre a morte. Porque eu não escolhi falar esse texto, foi Deus que me direcionou esse texto alguns dias. Mas eu creio que é um assunto que a gente deve tratar com os irmãos, com a igreja, porque é um assunto que está aqui na palavra de Deus, e toda a palavra de Deus tem que ser falada, tem que ser colocada. E muitas vezes nós não estamos preparados para a morte. E Salomão vai tratar muito nesse livro a respeito da morte e da vida. E hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre esse assunto que não é muito bom de falar, né, Martinho? Mas é algo que todos nós teremos que enfrentar. Então, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 18. Acompanhe a leitura. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio, que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. Um mesmo sucede a justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo seja alva as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem
como laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou e levantou contra ela grande baluarte. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos orar? Pai bendito, Pai glorioso, Pai poderoso, Pai que é infinito. Nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, limitados somos diante da Tua grandeza, mas nós temos o privilégio, ó Deus, do Teu Espírito Santo que habita em nosso coração. Que Ele nesse momento venha nos auxiliar nessa palavra, ó Deus, que falou o meu coração. E que no nome de Jesus, que ela venha falar com a Tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Como eu falei, meus irmãos, considerando esse texto aqui, que grande parte das Escrituras descreve a vida do ponto de vista do céu. E agora Salomão, nesse texto, ele fornece uma perspectiva bastante terrena e humana. Nós vimos aqui que ele fala sempre debaixo do sol, tratando a vida de forma secular. As crianças vão fazer um desenho, Levi. Você e a sua família, vivendo esse momento de alegria, de prazer, na praça, na praia, no parque, um lugar que você gosta. Você se alegrando com sua mãe, com a tiala, e depois você vai trazer esse desenho das crianças e mostrar para o pastor dessa vez. Amém? Como eu falei, meus irmãos, o livro se relaciona vigorosamente com as nossas frustrações, desapontamento, bem como nossos medos sobre a vida agora e eternamente. Eu, como título da mensagem, eu coloquei assim, as incertezas da vida humana. Eu dividi essa passagem, como um bom presbiteriano, né, em 3 partes apenas. Não vou fazer como meu cunhado, que foi numa pregação, o pastor dividiu o texto em 17 pontos. Eu só de 3. Então, como eu falei, as incertezas da vida humana. Do versículo 1 ao 3, tudo está nas mãos de Deus. Do 4 ao 10, desfrutando a vida com alegria. Do 11 ao 18, a importância da sabedoria. O primeiro ponto aqui, ele começa falando que deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso. Estou lendo na Bíblia NVI, diz que ele fala assim, começa a refletir e cheguei à conclusão de tudo isso. Meus irmãos, tudo está nas mãos de Deus. Deus é o Criador e mantenedor da vida. O futuro nosso pertence a Ele. Deus tem o controle de tudo em tuas mãos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, daqui a alguns instantes, como ele diz, né? Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Não há um sequer, meus irmãos, que não esteja na mão de Deus.
Não um sequer. Todos são dependentes de Deus e estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto. Dependente, sem exceção, todos nós estamos na mão de Deus. Ninguém sabe se o futuro, se vai ser ódio ou amor. Ele está falando aqui, na perspectiva, como ele fala aqui, ó, debaixo do sol. Essa vida aqui. Como nós estamos estudando lá, o pastor tem falado lá em Atos, como ele fala aqui que sucede, né, a todos, Paulo foi um homem bom, um homem de bem, mas odiado. E foi decapitado. Esteve um homem bom, cheio do Espírito Santo, morreu apedrejado. Talvez fosse mais que injustiça. Nós não sabemos, meus irmãos, o que vai acontecer conosco. Nós não sabemos o que pode acontecer com você, comigo. Salomão mostra isso para nós, a importância para nós refletir sobre isso. De onde viemos, o que alcançamos na vida, todos nós estamos nas mãos de Deus. Todos, independente da sua posição, enfrentaremos algumas situações inesperadas. Esperamos situações das quais é difícil de enfrentar. A morte. Será que nós temos nos preparado? Ou será que nós estamos preparados para a morte? Não sei. Vocês respondem para si mesmo. E no versículo 2 ele fala, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Salomão mostra para nós, meus irmãos, que aqui que as coisas podem acontecer para o crente e o descrente. Pode acontecer comigo, pode acontecer com o ateu, com o desigrejado. Quando veio a pandemia, morreu só crente? Não, né? Morreu descrente. A dengue matou só crente? Matou descrente. A enchente do Rio Grande do Sul matou crente e descrente. Nós estamos sujeitos a qualquer tipo de situação. E muitas vezes vemos pessoas boas sofrendo, a gente fala isso, né? Enquanto vê pessoas boas sofrendo e o ímpio prosperando e está ali na boa, tranquilo. Nós sempre tentamos compreender o significado da vida, mas a nossa compreensão ela é pequena, é limitada diante da grandeza do nosso Deus. Um exemplo, pouco tempo aconteceu comigo, com nossa família. Deus levou ali, abre. Alguns chegou na oficina, mas por que aconteceu com isso com você? Você é um homem bom. Você pensa que eu sou bom, mas eu não sou bom. Levou ele. Muitas vezes, no nosso coração, queremos questionar, perguntar o que foi, por que isso, eu errei naquilo outro. E sempre Deus manda pessoas maravilhosas para nos agraciar. Por isso que o pastor fala, é bom estar junto, orando, congregando um com o outro, nos fortalecendo.
E o pastor, às vezes, você não fez nada de errado. Você tinha de fazer, você fez. Não se culpa. E muitas vezes, na nossa limitação, queremos questionar o que Deus faz. E no versículo 3 ele encerra, essa sessão que tudo está nas mãos de Deus. Que maravilha! Que poder, tudo está na mão desse Deus poderoso. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. O coração do homem está cheio de maldade. Irmãos, lembra que a maldade está presente no coração do homem. Os seres humanos são capazes de atos tanto nobres quanto cruéis. Está presente em nós por causa do pecado que habita em nosso coração. E ele nos desafia a enfrentar a realidade da morte e da vida. O convite para nós, meus irmãos, nessa primeira passagem, é refletir a condição comum de toda a humanidade. Todos nós estamos sujeitos. Independente se ele é crente ou se não é. Independente se ele é crente ou se não é. E no versículo de número 4, ele fala: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Para aquele que está vivo, há esperança. Na perspectiva dessa terra. A esperança para nós mudar de atitude. A esperança no nosso coração que nossos familiares vai se converter. A esperança para nós. E essa segunda parte do nosso texto fala desfrutando a vida com alegria. A morte é certa, mas que a vida é um dom de Deus. E que ela tem que ser vivida com alegria, com gratidão e louvor ao nosso Deus. A esperança para aqueles que estão vivos. E depois que morrer, acabou. Porque ele faz aqui, continua falando, porque vale mais um cão vivo do que um leão morto. Qual que vale mais? O leão é o rei da selva, forte, poderoso lá na selva. Mas ele morreu, acabou. E o cão, naquela época de Salomão, era o cão vira-lata, como nós chamamos. Era cão que virava as latas de lixo. E hoje, essa questão de pet, né, pastor, virou uma coisa louca. Levei meu cachorro esses dias lá na clínica, que ele tomou um coice no cavalo e foi mexendo na minha devia. E eu fiquei impressionado com aquilo lá. Parece um hospital. Mas as pessoas têm transformado isso uma coisa terrível. Muitas pessoas têm colocado o cão, o cachorro, debaixo do seu cobertor, dormindo com você. Esse dia eu conheci uma pessoa, cheguei lá, um casal e tal, não vi filho, não vi mulher, não vi ninguém. Falei assim, que coisa estranha isso aqui. Só vi um cachorro, o homem tudo cheio de pelo. Eu falei, você não tem filho, não tem esposa? Ele, não, só tem esse cachorro. Aonde eu vou, esse cachorro vai. Vou pra praia, vou pra cama, ele vai comigo, eu vou pra isso, vou pra aquele outro. É um homem
incrédulo. Mas tem crente fazendo isso, colocando o cachorro debaixo do seu cobertor. Todo mundo sabe que eu gosto mais de cachorro. Tem 9 cachorros. Mas é ele no lugar dele lá e eu não eu. E ele continua aqui. Essa comparação que ele fez, né, entre o cão e o leão. E no versículo de número 5, ele fala: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensas, porque a sua memória já há no esquecimento. Esse versículo antes, quando fala que os vivos, há esperança nele, eu não posso deixar de falar, trazendo para nós a nossa vida com Deus, há esperança para nós, daqueles que estão em Cristo Jesus. Há esperança para nós, meus irmãos. Que esperança maravilhosa para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Então Salomão nos lembra no versículo 5, que a morte encerra todas as oportunidades e experiências terrenas. Morreu, acabou a perspectiva humana. Enquanto os vivos têm chance de experimentar a alegria, o amor e o prazer que a vida tem a oferecer. Seja atividade boa ou ruim, morreu, acabou. Como ele diz aqui. Caiu no esquecimento. Amor, versículo 6, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Encerrou. Não tem mais jeito. E um dos grandes privilégios que nós temos, e ele vai continuar aqui no versículo de número 7, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Meus irmãos, ele nos incentiva a aproveitar a vida enquanto podemos, desfrutando das bênçãos de Deus. Mas, lembrando com cautela, porque o tempo é limitado. Casamento, que coisa boa, né, pastor? Que coisa maravilhosa é um casamento. Você poder desfrutar de momentos bons, de momentos desagradáveis. Não só momento bom, das dificuldades, do despontamento da vida, das lutas. Quando nós temos uma esposa do nosso lado, nos ajudando, nos acompanhando, nos encorajando, nos animando. Como é que você está? Como é que foi seu dia? Que maravilha, meus irmãos. Então, se você não casou, casa. Como o pastor falou aqui hoje, não vai casar com ímpio, não. Busca, ora ao Senhor. Um homem, uma mulher de Deus. Porque quando nós partir daqui, lá não tem mais casamento, não. E casamento também é com uma vez só. Somos lembrados de que Deus tem mostrado o seu favor para aqueles cujas as ações têm sido feitas em fé. Essa sabedoria nos lembra de não nos perdermos em busca de realizações vazias.
Há tantas pessoas buscando. Até mesmo nós, se não tomar cuidado, vamos buscar realizações vazias, que não preenchem o nosso coração, a nossa vida. E tudo, meus irmãos, que a gente for fazer, tem que fazer com alegria, para a glória de Deus. Com louvor, com gratidão a Deus. Faça isso com louvor, com gratidão a Deus. E ele continua aqui no versículo de número 8. Em todo o tempo seja alvas as tuas vestes. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque essa tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadiga debaixo do sol. Viva a vida. Viva a vida. De acordo com a vontade de Deus. Você já parou hoje de manhã e agradeceu de colocar o pé no chão? Eu fico pensando, gente, tantas pessoas que não conseguem levantar-se, colocar o pé no chão, abrir o olho. Que maravilha, que bênção de Deus poder levantar, ouvir pequenas coisas, falar, sentir. Ter que cobertor quentinho, te esquentando, né, Wanda? Que bom. Pequenos detalhes da nossa vida. Poder levantar, fazer aquele cafezinho gostoso. Pequenas coisas, meus irmãos, mas é tudo vindo de Deus. Não há mérito nenhum em nós. Tudo vem dele. Muitas vezes a gente quer agradecer grandes coisas. Não é errado você agradecer nas pequenas. Somos totalmente dependentes de Deus. Muitas vezes não paramos para agradecer e olhar para as bênçãos simples da vida. Recebemos todas elas com o sinal do amor, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus para conosco, porque nada merecemos nessa vida. Ele faz tudo isso pela sua misericórdia e a sua bondade. Não há um mérito em ninguém. Tudo é dele, para ele. Vive esse dia com alegria, porque o amanhã não sabemos. Que honra em poder viver esse dia hoje. Que privilégio. Ele está falando aqui no versículo 8. Viva uma vida de santidade na presença de Deus. Meus irmãos, nós recebemos a unção do Espírito Santo para viver esse dia na presença dele. Nós recebemos o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo para viver esse dia na presença dele. Porque se não fosse o Espírito Santo que habita no coração da igreja, nós não estaremos aqui. Nós não agradeceremos ele pelas bênçãos recebidas. Mensagem desse texto é maravilhosa para nós, meus irmãos. A importância de apreciar o presente e desfrutar da vida. Viva o presente, que amanhã não pertence a nenhum de nós. Viva hoje. Então não posso fazer plano, não posso fazer projeto, não posso sonhar? Pode. É lícito fazer isso. Mas não coloque a sua confiança nisso. A sua sabedoria nisso. Reconhecendo que a morte é certa
e que todas as nossas realizações e aquisições materiais serão deixadas para trás. Nós não levaremos nada dessa vida. Tudo vai ficar aqui. Tudo. Não vamos levar nada. Como ele diz no versículo número 10. Tudo quanto tiver as mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Faça com todo empenho. Porém, no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Onde você vai, você sua. Não tem mais. E do versículo 11 ao versículo de número 18. A importância da sabedoria. Ele começa aqui: vir debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda do prudente a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do acaso. Essa palavra do acaso, nós como crentes, nós não acreditamos, né, pastor? Ah, foi por acaso, foi coincidência, foi macumba, foi não sei o que mais, tanta coisa tem. Nós acreditamos que tudo está nas mãos de Deus. Ele governa todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina e reinará para todos sempre. Essa passagem, meus irmãos, é uma reflexão profunda sobre a vida e como nem sempre o mérito, a sabedoria ou a habilidade garante o sucesso e a prosperidade. Essa compreensão nos encoraja à humildade e à dependência de Deus, reconhecendo que não controlamos completamente nosso destino. Tudo está na mão de Deus. Muitas vezes nós confiamos tanto na nossa capacidade, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, mas não deposita a sua confiança nela, meus irmãos. Nós não podemos colocar ela em primeiro lugar. Ele pode permitir eventos contrários às nossas expectativas para que estejamos lembrados do seu iminente juízo sobre nós. Nós vemos pessoas, muitos trabalham, se esforçam, se dedicam, acabou com o trabalhador mesmo, inteligente. Mas ele está ali naquela peleja, naquela pendenga da vida, parece que as coisas não vão, não sobra um dinheirinho para ele. Vive naquela dificuldade danada, enquanto o outro parece que não é tão inteligente assim, é até meio bobão, se dizer assim, né? Mas parece que as coisas dão certo, vai andando, dá certo para ele, porque não depende de nós, depende de Deus. Deus está no controle. Pois o homem não sabe a sua hora. Alguém sabe a hora que vai partir daqui? Ninguém sabe. Se eu soubesse que o Liabe ia morrer naquele momento, eu não tinha vindo para a igreja. Ninguém sabe. Ninguém sabe a sua hora. Pode estar passando aqui agora, sai um tiroteio ali, você pega uma bala, então acabou. Você vai viajar, você não sabe que vai ter um acidente, você vai partir. Então nós não temos o controle das situações em nossas mãos. Deus tem o controle de tudo. Salomão usa essa imagem, aqui nós vamos ver, do peixe. Como o peixe que se apanha com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem no laço.
Assim se reza todos os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cair de repente sobre elas. Como eu citei aqui o exemplo. O passarinho, se ele soubesse que ali tinha uma armadilha, ele ia posar lá. E o peixe, né, nadando ali, feliz da vida, de repente ele engastaia na rede, é preso. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Nós não sabemos que pode acontecer conosco. Podemos ver e reconhecer nossa limitação diante da incerteza da vida e confiar em Deus diante das circunstâncias imprevisíveis da vida. Como eu falei, o homem não tem controle do dia e da hora das circunstâncias. Aqui, ele não está negando a importância da sabedoria, de maneira nenhuma, do planejamento, mas sim destacando que essas virtudes não garante imunidade contra os altos e baixos da existência humana. Isso não te garante. A sua sabedoria não te garante a imunidade contra os altos e baixos da existência humana. Nesse texto, meus irmãos, nós podemos ver que nós somos limitados diante dos acontecimentos e nos mostra que devemos buscar a sabedoria que vem de Deus. Deus me dá a sabedoria para agir conforme a tua vontade. Nós conhecemos a história de Salomão, um dos homens mais sábios que teve na história de Deus. Mas tudo ele, no fim, tudo foi vaidade. Que vivamos, meus irmãos, em humildade, gratidão e confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos circunstâncias que não podemos controlar. Mesmo no momento em que não podemos controlar a situação. Depois, no versículo de número 13, ele fala: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Olha para você ver. Foi para ele grande. Na outra versão fala que para ele foi impressionante ele ver isso aí. Conta a história de um homem muito sábio que morava na cidade e que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou e levantou contra ela grande baluarte. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. Você imagina esse homem, cidade toda, aqui ele não cita o nome do homem, né? Mas nós temos exemplos bíblicos. Ezequias, quando Jerusalém foi cercado, tomado, por aquele exército assírio, violento, o rei manda uma carta para Ezequias: quem vai te livrar? Quem vai te livrar das minhas mãos? Ezequias se colocou diante do Senhor e orou ao Senhor. E o Senhor, naquela noite, mandou um anjo e 185 mil soldados foram mortos. Talvez aos olhos daquelas pessoas, cidade toda cercada. E agora? Nós somos poucos. Meus irmãos,
A sabedoria é um dom precioso que Deus nos dá. Nós podemos ver aqui que esse homem, ninguém mais se lembrou mais dele depois, aquele pobre homem. Sabe por quê? Porque nós temos a memória curta. Eu sempre falo que o homem é o ser mais ingrato que tem na face da terra. O homem é muito ingrato. O homem tem memória curta. Se eu perguntar aqui para alguém, talvez algum pode até responder. Como chamava o avô do seu avô? E eu não sei nem o nome do meu avô, que eu não conheci. Nós temos a memória muito curta, meus irmãos. Nós somos pessoas muito ingratas. E esse texto mostra para nós aqui. E muitas vezes ele fala que ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas, as palavras dos sábios ouvidas em silêncio vale mais do que os gritos de quem governa entre todos. Governa entre todos. Chegou um rapaz esses dias lá caminhoneiro lá de Pernambuco. Dizer que veio sofrendo de Pernambuco aqui. O caminhão dando problema, tudo. Aí falou assim, eu cheguei aqui porque eu acho que é o único lugar que vai resolver meu problema vai ser aqui. Ninguém quis mexer. Ninguém quis mexer. Ele entrou em alguns assuntos lá e eu falei assim, cada um merece o governo que tem. E ele, eu não. Eu não. Meus irmãos, no versículo de número 18 ele encerra. Mostrando para nós aqui, né? Há momentos que a sabedoria não é valorizada, não é reconhecida pelas pessoas ao nosso redor, como é ilustrado aqui na história. E ele encerra falando, mostrando que a sabedoria é uma ferramenta preciosa, valiosa em nossas vidas, capaz de moldar nossas ações, influenciar positivamente os outros e promover a paz. E ele nos convida a buscar a sabedoria e aplicá-la em todas as áreas das nossas vidas, reconhecendo a sua importância duradoura e seu poder transformador. Ele viu aqui que melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. A sabedoria é melhor que as armas de guerra. Mas a sabedoria sem Deus, ela leva a mágoa, a tristeza. Olha no finalzinho do versículo 18. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Ele está dizendo, cuidado. Em meio à sabedoria, ela pode estragar muitas coisas boas e atingir muita gente, fazer muita gente sofrer. Cuidado como nós estamos usando a nossa sabedoria. Exemplo, Adão pecou contra o Senhor e até hoje nós sofremos a consequência do pecado de Adão. Até hoje nós pagamos o pato do que ele fez. Davi
numa noite de prazer, tantas pessoas morreram e sofreram. Cuidado. Como Deus falou comigo nessa passagem, que não é muito, talvez, falado sobre a morte, sobre a vida, sobre a nossa vida na perspectiva aqui nessa terra. Cuidado onde nós temos a nossa sabedoria. E muitas vezes colocamos a nossa confiança nela, descansamos nela, mas cuidado. É um alerta que ele faz para nós aqui. Todos nós, independente de nossa posição na sociedade, raça ou nacionalidade, enfrentamos a realidade da vida ou a morte. Para encerrar, meus irmãos, em Cristo Jesus, mas nós temos uma esperança valiosa, preciosa, que transcende essa realidade que nós vivemos aqui nessa terra, que transcende tudo, é a esperança que o crente tem, enquanto vivemos aqui peregrinos, forasteiros nessa terra. Que maravilha, meus irmãos! Sabe quem é essa nossa esperança? Cristo Jesus. Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Meus irmãos, essa é a esperança que todo crente tem em Cristo Jesus. A ressurreição. Senão eu não estaria aqui. Ninguém de vocês estaria aqui. Ele é a nossa maior esperança. Enquanto passamos por lutas, desafios, provações, surpresas, mas nós temos Cristo que morreu naquela cruz por nós. Mesmo ainda que nós tenhamos que enfrentar a morte, se Jesus não voltar antes, nós viverá eternamente com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Que Deus nos abençoe cada dia mais e mais, e que nós venhamos mais e mais conhecer esse Deus, que é a nossa única esperança nessa vida. Amém? Chamar o pastor.